Boa noite. Boa noite. Nossa, até eu estou me ouvindo hoje. Tá todo mundo me ouvindo? Bem? Então tá bom. Tá todo mundo bem também, né? Os que vieram estão bem, né? E nem diminuíram por causa da chuva. A minha mãe dizia, não encolhe. Não somos, é isso, não somos de açúcar. Isso mesmo. Muito bem, então. Todo mundo que está aqui, eu acho que já esteve nesse momento, né? De parar um pouquinho. Né? Todo mundo. Tá? Então tá bom. Então não preciso explicar muita coisa, né? Eu quero. Obrigada. Então não preciso explicar quase nada hoje, né? Tá todo mundo craque no negócio. Eu estava lendo um texto ontem ou anteontem que dizia assim, que a onda perguntou para o mar, como é que eu faço para ficar igual a você, para ser como você? E o mar respondeu assim, é simples, se acalma. Hoje em dia a gente podia dizer, baixa a bola. E é isso que, na verdade, essa prática meditativa faz. Ensina você a baixar a bolinha. Não é difícil. De tão simples que é, acaba virando um grande desafio. Porque a gente tem que se despojar de tudo. A gente tem que se despojar das nossas tarefas. A gente tem que se despojar do que aconteceu ontem e que a gente ainda está remoendo. A gente tem que se despojar do que está para acontecer e você nem sabe se vai acontecer, mas enfim, você está lá no seu planejamento, né? Então você tem que se despojar de tudo. E para a gente não é fácil fazer isso. A gente gosta de ficar, né? Repetindo as mesmas coisas o tempo todo. A gente é cansativo. Por isso que a prática meditativa é tão importante. Tá certo? Eu sei que muitas vezes eu brinco, mas falando sério, até mesmo na hora dessa passagem, na hora de você ir embora, até nesse momento é importante você saber, estar presente. Eu ainda não comecei a estudar, não tenho grande conhecimento, mas eu imagino, podemos perguntar para quem tem, que deve ficar bem mais fácil. Quando você se conhece mais, quando você não vive só para fora, deve ser mais fácil, né? Mais tranquilo. E pensando nisso, hoje, então, antes da gente ouvir a palestra e antes da gente tomar um passe, a gente vai fazer de novo aqueles instantes de silêncio. Eu vou sugerir também a vocês uma outra coisa. Quando a palestra vier, procure também manter a sua cabeça limpa. Ouça só o que está sendo dito. Não deixe a sua cabeça escapar daqui. Para a chuva, para isso, para aquilo, lá no capítulo da novela, aquelas coisas todas, ok? Não deixa, fica aqui e só ouve mesmo. É muito interessante quando você ouve assim. Você não esquece mais do que é dito, certo? Vamos nos sentar então direitinho? Todo mundo já aprendeu, então, muito bem. Quem quiser ficar com as palmas para cima, como eu sempre digo, é sempre melhor. É um despojamento maior ainda. Certo? Vamos fechar os olhos? Com tranquilidade. Isso. Não precisa alongar a sua coluna a ponto de sentir dor e ficar desconfortável. Você precisa se sentar de um modo ereto, porém com conforto. Porque são alguns minutinhos que eu vou pedir que você não mexa o seu corpo, esqueça seu corpo. Leva a sua atenção para o ritmo respiratório.
E só isso. Aproveita esse momento como um treino que deve ser feito hoje e todos os dias. Sempre estar de corpo presente, mas com a mente também presente. Como eu faço isso? Prestando atenção na minha respiração, acalmando a minha cabeça, não me deixando levar pelo fluxo de pensamentos que são constantes. Então deixe os pensamentos irem como a onda. Ela vem, ela vai, e você não se apega. Deixa ir. Esse momento tem um objetivo. Relaxe, esvazie a cabeça. Vamos nos preparar para prestar atenção no que vem a seguir, portanto. Faça uma inspiração mais profunda. Enche o peito de ar e solta o ar. Vem voltando devagarzinho. Sente o seu corpo. Desde os pés no chão até a cabeça. Faça pequenos movimentos. Então você pode voltar a abrir os olhos na hora que você quiser. A Aida vai fazer a oração com vocês, tá?
Todo mundo voltou? Não, continua aqui. Obrigada, gente. Ótimos alunos. Bom, depois de uma meditação gostosa, né? É bom despertar e vamos para os estudos, vamos para os tratarmos, né? Também precisamos nos modificar. Então, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa Recomeço aqui no Jordanópolis, que atende aí ao público às segundas e às quartas-feiras, e que todos sejam bem-vindos a mais esta oportunidade bendita. Eu fiquei muito contente nós promovemos as sacolinhas de Natal, e nós tínhamos colocado quase 60 crianças, né, para serem atendidas, e já foi embora tudo, né? Acabou. Então, agradecer a todos que colaboraram para que uma criança, né, nesse Natal tenha ali um presente diferenciado. Então, vamos lá. E além da sacolinha, todos sabem que também nós contribuímos com 30 famílias mensais, e nós estamos sempre, né, pedindo ajuda para os alimentos não perecíveis, para que a gente possa montar as sacolas e serem distribuídas no final do mês. E esse trabalho que a gente tem feito desde que quando nós nos propusemos, nunca falhamos. Sempre conseguimos atender a essas famílias, né? E então agradecer a todos por estar nos ajudando a manter esse pequenino, né, processo que a gente faz. É tão pequenininho, né, que a gente faz algo por alguém socialmente, e o mais importante, a gente não sabe para quem está indo e eles não sabem quem está doando. Isso é o mais importante. Ninguém sabe nada do quem faz e quem deixa de fazer. A gente contribui por amor. Essa é a situação mais, eu acho que é mais importante de tudo. A gente começa a aprender a doar sem querer nada de volta, né? Então vamos lá. Vamos relaxando bem o nosso corpo físico, que já está bem relaxado. Fazer um colóquio amoroso agora espiritual com os nossos mentores. Fazer um colóquio amoroso com Jesus, agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos hoje, reunidos em nome de Jesus. Agradecer principalmente por aqui conseguirmos chegar esta noite, para que nós possamos dar continuidade no nosso crescimento material e espiritual. E esse momento é aquele que nós dedicamos a nós, para nós conseguirmos as nossas conquistas, conseguirmos o nosso fortalecimento. Então, nesse colóquio, com os mentores que já se posicionaram aos nossos lados, colocarmos para eles as nossas necessidades, sejam elas quais forem, aquelas que realmente saem de dentro do nosso coração. E eles estarão, com certeza, ouvindo-nos, nos acatando e levando as nossas súplicas até o nosso Pai maior. E, junto com eles, vamos também envolver aqueles que não puderam estar presentes esta noite, que não conseguiram chegar até a nossa casa, aqueles que estão nos ouvindo através da internet, que possam receber da mesma forma todo esse acalento que aqui estamos construindo, através dos nossos pensamentos, através desta corrente que aqui iniciamos, vibrando por todos aqueles que se encontram nos hospitais, estão ali nas salas de cirurgia, que estão precisando de bastante energia para conseguir se manter aqui no planeta. Vibrarmos por aqueles que se encontram nas creches, nos asilos, por aqueles andarilhos que não têm ainda sequer um lugar para morar, para aqueles que se encontram nos cárceres, que se recuperem. Vibrarmos pelos nossos vizinhos, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, e vibrarmos
muito mais ainda pelo nosso planeta, que nos acolhe, está nos acolhendo e ainda nos dá toda a sua natureza, a sua bondade para nós continuarmos aqui sobrevivendo. E que nós possamos agradecer por Ele estar nos acolhendo e que possamos envolver aos seres humanos para que se entendam, se compreendam, que não faça a guerra e sim o amor, que se compreendam, que se aceitem e que perdoem. São sentimentos de luz que nós, nesse instante, colocamos para o universo e que, com certeza, Ele nos ouvirá. E assim, Pai, de joelhos em espírito a teus pés, nós dizemos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem tenhamos ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Muito bem, com muito carinho eu chamo aqui o nosso palestrante, Dorival, que irá nos contemplar com os ensinamentos de Jesus. Uma boa palestra para todos nós. Boa palestra, sempre recebe a nós. Obrigado. Obrigado. Uma boa noite a todos. É sempre uma alegria a gente estar aqui reunido, né, e conversar um pouquinho sobre o Evangelho. Hoje a gente vai conversar sobre esse tema, né? São as provas voluntárias. E para você se inteirar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, né? Você pega aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, aí você tem o tema todo desenvolvido, né? Mas nós vamos falar sobre o finalzinho, que é o item 26, que é exatamente essas provas voluntárias, né? Nós temos uma dificuldade, né? Toda vez que passa uma aflição pelo nosso caminho, tem duas formas da gente enxergar essa aflição. Ou a gente vai estar na situação aí de que está entendendo que isso é muito complicado para a nossa vida, né? E traz um monte de raios, trovoadas, tempestades. Ou então a gente vai preferir ver essa aflição através da lente do Evangelho. E nós temos então que ficaremos acima dessas tempestades, onde o sol sempre brilha para nós. Isso não significa que não vai haver aflição. Significa sim que nós estamos passando a entender essa aflição de uma forma diferente, da forma que ela traz algum significado para essa nossa existência. É importante aí que nós tenhamos sempre carregando no nosso coração alguns conceitos, tá? E esses preceitos espíritas são importantes para que nós possamos começar a entender essas aflições através da lente da doutrina dos espíritos. Veja, por exemplo, a reencarnação, como ela é importante para nós. Como a gente poderia conseguir aprender a escolher, fazer o bem, né? Em uma única vida que durasse aí 70, 80, 90, 100 anos. E os equívocos que nós cometeríamos durante esse período, como ficariam, né? Ainda bem que a gente tem a reencarnação.
A gente vai viver um período, vai ter um aprendizado, vai fazer escolhas, vai passar pelas aflições e vai ter a oportunidade de voltar novamente na carne para poder continuar esse aprendizado, não é? Temos também uma outra preceito que é importante, né? Que é a existência de Deus. Nós acreditamos em Deus? Sim, Ele nos criou e nós somos imortais, não vamos morrer. Nós somos espíritos imortais e estamos aí para ir aprendendo, né? Mas qual é o Deus que a gente acredita? Nós acreditamos num Deus bom e justo. Por que bom? Vamos ver nessa situação. Onde está a bondade divina aí? A bondade divina está na oportunidade que nós temos de reparar escolhas infelizes que fizemos, né? E a justiça? A justiça vai estar no fato de que é dado a cada um de acordo com as suas obras. Nós temos o livre-arbítrio e vamos estar sempre escolhendo. Devemos aproveitar essa oportunidade de escolha para perceber, né, a consequência dessas nossas escolhas, felizes ou não felizes. Se forem felizes, vamos continuar. Se elas não forem muito felizes, paciência, a gente está aqui para aprender, né? Então, não vamos repetir novamente o mesmo erro. E passamos então a entender essa dificuldade como essa oportunidade de aprendizado. Mas a escolha vai trazer consequências. E essas consequências não serão felizes, então trarão problemas para outras pessoas. A gente vai ter a oportunidade de também corrigir isso. Olha que maravilha. A gente vai aprender, não vai mais cometer o mesmo erro e ainda pode consertar o que aconteceu de errado, né? Maravilha isso. E temos também que lembrar sempre, né, que existe a comunicabilidade entre os espíritos. E nós estamos encarnados, existem espíritos desencarnados. E existe sempre essa troca entre espíritos encarnados e entre espíritos encarnados e desencarnados. Se não fosse assim, de que forma a gente estaria sendo orientado pelo nosso benfeitor? Da mesma forma que somos orientados pelo benfeitor, também podemos atrair outros espíritos para dar informações não tão felizes para nós, né? Vamos então pegar, sempre que tiver alguma informação, alguma escolha a fazer, olha, por essa lente do Evangelho, que vai fazer uma escolha mais feliz. Temos também a pluralidade dos mundos. Então nós viemos de outro mundo, estamos aqui nos aperfeiçoando, aprendendo. E com certeza iremos para outros mundos. Nós somos viajores, estamos de passagem, estamos aqui em aprendizado. E veja, o que acontece aí com a aflição? Ela vai acontecer? Vai. Mas nós devemos sempre estar olhando para ela como essa oportunidade para demonstrar a nossa fé. Não uma fé meia sem pé e sem cabeça, né? Mas é uma fé raciocinada. Nós sabemos o que queremos, temos certeza daquilo, temos explicações para esses fatos, né? Conhecemos esses preceitos e aplicamos isso. Ela também nos vai dar a oportunidade de perseverar, porque essas aflições, elas vão acontecer mais de uma vez, né? A gente vai passar por uma aflição, vai aprender com ela,
mais para frente vai se repetir uma situação, podemos perceber, realmente aprendemos com isso? Estamos com esses nossos conceitos mais firmes no nosso coração? A gente vai abrir mão disso? Vamos a cada situação mudar de comportamento? A gente está aqui para aprender a pegar o Evangelho e não fazer com que ele fique flexibilizando nossas ações. Elas devem ser retas, devem ser firmes. E também percebermos que devemos estar submetidos à vontade de Deus. Mas não é uma submissão de simplesmente, isso tem que acontecer, então paciência. Não. Você tem que ser proativo. Você pega todo o conhecimento que você tem dentro da doutrina, percebe isso que está te trazendo, vê como isso está te auxiliando e passa a entender que isso é o que Deus está te passando para você melhorar, para você aprender. Ele está fazendo isso por amor, com bondade e com justiça. Agora, nós podemos passar por dois tipos, né, de aflições. Tá? A gente vai perceber que nós podemos passar por expiações. E aí uma expiação, o que é isso? Né? Expiação, então, vai ser uma consequência de alguma escolha infeliz que a gente fez. Nós podemos ter feito essa escolha nessa vida ou em vidas passadas. Então é uma escolha infeliz, vai trazer consequências que também não são felizes, né? E com essa expiação, ou seja, você tendo que voltar e consertar isso, a gente vai aprender, né? A gente vai se reeducar. E através dessa reeducação, corrigir esse comportamento. Tá? Percebendo isso, a gente acaba não repetindo mais esse comportamento. Tá? É uma forma que a gente tem de ir aprendendo, né? E caminhando nessa jornada e aprender a fazer o bem. Veja só, como é que a gente pode perceber, né, o quanto dói uma martelada no dedo. Aí você vê o outro tomando a martelada no dedo, né? Você fala, ai, doeu. Né? Mas que intensidade, que sensação isso traz para você? A hora que você toma uma martelada no dedo, aí você percebe que o outro estava sentindo. E isso acontece conosco. A gente faz algumas escolhas que não são felizes, elas têm consequências, e a gente acaba tomando essa martelada para perceber o que fez, né? E na próxima oportunidade corrigir, e não deixar que o outro sofra dessa mesma forma. Nós vamos ter também as provas. O que são essas provas? São os desafios, são testes que enfrentamos ao longo aqui da nossa existência, dessa nossa vida. Elas servem para quê? Tem que ter uma utilidade. Então elas vão mostrar para nós, não é mostrar para os outros, sempre isso é para nós, tá? Como nós estamos caminhando, né? Qual é o nosso aprendizado? A gente vai avaliando isso. Se você está melhorando ou não, se as escolhas estão sendo mais felizes ou não, porque o objetivo disso é nos melhorar na parte moral e na parte intelectual. E a partir daí a gente vai crescendo, né, esse nosso aprendizado e vai ficando mais fácil. A gente vai percebendo melhor como é bom fazer escolhas felizes. Às vezes nós queremos correr demais,
mas não pode querer correr demais. A gente tem que ir com paciência e com uma resignação proativa. Tá? É sempre entendendo, as coisas acontecem, mas nós podemos trabalhar isso tudo que acontece com o conhecimento que temos para minorar esses sofrimentos. É possível que a gente minore essas aflições, esses sofrimentos. Basta que nós comecemos a aplicar esses conceitos. Vamos melhorar um pouquinho na parte da nossa paciência e da nossa resignação. Isso então vai ajudando nessa caminhada. E as vicissitudes, então, elas podem ocorrer de duas causas, né? Então a gente vai transformando assim numa forma mais didática de entender, né? Mas é uma forma mais simples para a gente entender. Importante é sempre colocar isso na prática, tá? Certo? Nós precisamos praticar. Bom, vem de vidas anteriores. Isso quer dizer que em outras vidas a gente fez escolhas não muito felizes, trazem consequências nessa vida agora presente, e a gente vai ter que corrigir isso. Podemos dar um exemplo para ficar mais fácil? Vamos supor que numa outra vida qualquer passada, nós tenhamos pego pessoas e desviado elas do caminho do bem, do caminho do aprendizado. Aí nesta vida a gente vem e tem uma missão, vai ser professor. Vai ajudar vários espíritos a irem para o caminho, a aprenderem, a melhorarem o nível intelectual, a terem um direcionamento moral na vida. Então a gente está corrigindo algo que fez em outras vidas. Percebemos quanto isso é bom, embora uma carreira de professor é meio penosa hoje em dia, né? Mas o resultado é excelente. Você vê o resultado, você vê aqueles espíritos tomando um outro caminho. Isso faz com que a gente perceba que desviar do caminho não está certo. E já fizemos o conserto sem sofrimento. Temos também, olha, na vida presente. E aí existem duas possibilidades, não? Uma que depende de nós e outra que não depende de nós. Justo hoje está chovendo e dá para a gente pegar esse exemplo aí nas duas situações. Quem veio para cá, ou abriu assim a janela, olhou, está chovendo, falou, pô, mas tinha que estar chovendo hoje? Ou não falou, né? Falou, ainda bem que eu estou acordado, vivo e posso ir até o centro. Mas normalmente o que se faz? Se reclama porque está chovendo, né? E essa é uma reclamação que independe da nossa vontade de estar chovendo ou não. Vai depender da nossa vontade de estar chovendo ou não? Não, isso vai acontecer. Agora, reclamar de estar chovendo, aí sim, aí depende da nossa vontade. Eu posso simplesmente olhar, está chovendo, me sentir feliz por estar vivo, por ter a oportunidade de ir até o centro, poder ser atendido, ou então estudar um pouquinho do Evangelho, encontrar com pessoas que eu tenho um carinho, né? É muito legal isso. Então, depende de nós. E temos aí então as duas situações. Vocês sabem o que acontece com a gente quando fica reclamando muito? Quando a gente reclama, a gente começa a pegar um hábito. E aí começa a reclamar uma vez, duas, três, quatro, e começa a entrar no automático. Quando você reclama, você está se revoltando contra Deus. Então você já está traindo para você frequências que são um pouquinho baixas, né?
vai trazer para perto de nós entidades que estão nessa mesma frequência. Além disso, a gente começa a reclamar demais e começa a produzir mais cortisol. A hora que você está produzindo mais cortisol, você está diminuindo aquelas células que te defendem. Você diminui a sua imunidade, fica mais sujeito a ter problemas de saúde. Então não é muito interessante ficar reclamando. Por outro lado, a gente pode criar, um mecanismo, um conscienciômetro. É fácil você perceber que está ficando aí com o hábito de reclamar? Não. Se a gente quer tratar uma doença que nós temos, isso é uma doença do espírito, não é uma doença física. Tá? Você vai ter consequências físicas, mas a doença é nossa, do espírito. Então, como é que a gente vai perceber que está reclamando, se a gente já está entrando no automático? Vamos pegar um aparelhinho como esse aqui, conscienciômetro. Você sai com ele num dos braços. Aí você está andando no seu dia, saiu de casa, começou a andar e reclamou. Você percebeu que reclamou, mas já reclamou, não é mesmo? Então você simplesmente troca de braço. Quando você faz isso, você está trazendo isso para a sua racionalidade, você vai perceber que fez. E aí você já dá uma pensadinha no que fez, por que fez, como é que pode evitar de repetir. Está continuando caminhando no seu dia e reclamou de novo. Então, troca de novo e faz o mesmo processo. Tá? Isso vai fazendo com que a gente comece a perceber esses defeitos que a gente tem e que precisam ser corrigidos. A partir do momento em que você começa a mudar esse sentimento de reclamação pelo sentimento de gratidão, você, em vez de produzir muito cortisol para ter problema, você começa a produzir mais dopamina, que te traz mais felicidade. Isso vai ser muito importante, não vai? Você vai começar a ter uma sensação, maior de prazer, de bem-estar. Isso vai te fazer mais mal ou mais bem? Então vamos pegar o conscienciômetro aí e começar todo dia de manhã, a gente sai com ele. E começou a reclamar, troca, para poder perceber o que está acontecendo, identificar o problema e corrigir o problema. Agora, a gente fez isso o dia todo, não fez? Aí, para ter um reforçozinho, à noite, a hora que a gente for dormir, vai dormir lá uns 20 minutos antes, 25, e tenta relembrar essas situações que aconteceram no nosso dia a dia aí, nesse período, vendo o que aconteceu, o que nós percebemos e que solução nós estamos dando para isso, para que no outro dia a gente tente não repetir. Tá bom? Tem mais 3 coisinhas para a gente tomar cuidado, mas para começa com esse exercício, que esse é mais simples, é mais fácil da gente perceber e é mais fácil da gente sentir os resultados. Se você fizer isso uns 23 dias seguidos, a partir do 24º dia você vai começar a perceber já alguma diferença, tá bom? E tem também um outro problema sério que acontece conosco, e é vicissitude, e é um defeito que nós temos em nós, espírito, é a raiva. A gente costuma ficar com raiva de vez em quando. Você já olhou no espelho quando você está com raiva? Então olha, fica assim. Você aumenta o seu batimento cardíaco, aumenta o fluxo de sangue na corrente sanguínea, você aumenta o seu nível de adrenalina, você fala aquilo que não queria e machuca quem você gosta. Então a gente precisa começar a prestar atenção.
nesses momentos, pega aquele copo de água do irmão, né? Põe na boca, enche a boca d'água e fica quietinho, fica lá com a água, não engole até não passar. A hora que passar, você engole. Aí raciocina o que você quer fazer e faz. Temos também um outro problema sério, que é a vingança, né? Quantos de nós não tem raiva de alguém, aí fica com uma vontade danada de se vingar, e sabe, não percebe que esse sentimento de vingança te leva para uma situação assim. Você quer agredir o outro e vai em direção dessa agressão e nem se preocupa o que vai acontecer com você, aonde você vai cair e vai se esborrachar. Por isso que o perdão é a melhor opção, porque você não tem esse risco, você tira um peso grande das suas costas e vai ficar em paz consigo mesmo. Mas para isso a gente tem que olhar para dentro, perceber se o que está nos levando a tomar uma atitude como essa não é o nosso orgulho. Sabe por quê? O orgulho é danadinho, ele é pesado demais e a gente não quer largar. É uma dificuldade de largar esse orgulho. E às vezes a gente também não percebe que ele está aí pesando na nossa mão, querendo nos levar para o abismo. Então a gente precisa ficar atento. Vamos começar a fazer esse exercício da reclamação aqui, né? Trocando o conscienciômetro de mão para poder começar a melhorar o nosso sentimento de gratidão, que vai ficar mais fácil para a gente conseguir ver essas outras 3 situações e corrigindo dentro da velocidade que cada um de nós consegue, sabe? Cada um de nós é uma individualidade, cada um de nós tem um aprendizado e tem bagagens que já traz, tem tantas vidas que já viveu, né? E vai trazer uma série de conhecimentos consigo. Então, para cada um de nós vai ter uma solução diferente, mas a gente precisa começar a colocar isso em prática. Nunca é tarde para a gente pôr em prática e para a gente aprender. Tudo o que a gente fizer nessa encarnação, a gente vai levar conosco, e na próxima a gente já vem com esse conhecimento, não precisa repetir tudo de novo, né? Já vai partir de um pontinho um pouquinho mais à frente, uma situação um pouco mais feliz, tá bom? Eu agradeço esse carinho de vocês por terem vindo, por permitir que a gente pudesse conversar um pouquinho, né, e aprender um pouquinho mais, tá bom? Muito obrigado. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos reunidos aqui essa noite. Agradecer a Jesus por estar aqui conosco. Ele mesmo nos disse: onde um ou mais estivesse reunido em seu nome, aí ele estaria. Vamos agradecer aos benfeitores da casa, aos benfeitores dessa tarefa, aos nossos benfeitores e a todos aqueles espíritos que estiveram trabalhando para que esse momento pudesse acontecer. Vamos agradecer a Maria, rogando-lhe possa nos cobrir com seu manto de amor, nos acompanhar até os nossos lares em segurança e permitir que possamos estar aqui na próxima quarta-feira para mais uma noite de estudo do Evangelho. Mãe querida, rogue a Deus, nosso Pai, que possa nos dar forças nos momentos de nossas dificuldades e que coloque sempre uma estrela guia na frente de cada um de nós viajores. Que assim seja. Graças a Deus.